Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje vamos estudar gramática e vamos ver regência verbal. Vamos lá, regência verbal. Regência verbal. Regência par da gramática estuda as relações entre os termos da oração, verificando se um termo serve de complemento ao outro. O termo que exige complemento é chamado de regente, enquanto o complemento é chamado de regente. Alguns verbos cuja uso popular geralmente se encontra em desacordo com a norma culta. Vamos ver esses verbos. Verbo chegar. Uso da preposição a. Finalmente cheguei a Florianópolis. Custar. No sentido de ser custoso, ser difícil, pegue o objeto direto com a preposição a. Custou ao aluno entender o fato. Custou-me aceitar é expressão. Esse me aí é objeto indireto. Implicar. No sentido de acarretar, exige complemento sem preposição, objeto direto. Descuido sempre implicam acidentes. O verbo ir exige as preposições a ou para. Constrói-se com a preposição a quando se quer dar sentido de não demorar. E quando se quer dar o sentido de estabelecer residência, constrói-se com a preposição para. Iremos amanhã cedo a Petrópolis e retornaremos à tarde. Ganhei uma bolsa de estudos por isso vou para a Holanda estudar engenharia. Morar e residir. Usa a preposição em. Ele mora em Teresina, Regina reside em Maceió. Namorar. O verbo namorar é transitivo direto, não exige preposição. João namora Luciana. Pedro namorou aquela garota do primeiro ano. Obedecer. O verbo obedecer exige objeto indireto. Obedecemos às leis ultrapassadas. Preferir. O verbo preferir exige dois complementos, um sem preposição ou outro com preposição a. Prefiro cinema a teatro. Simpatizar. O verbo simpatizar exige preposição com. Simpatizei com as ideias daquela pessoa. Alguns verbos que apresentam mais de uma regência. O verbo aspirar. No sentido de cheirar, sorver é transitivo direto, exige complemento sem preposição. Aspiramos um ar poluído. Aspiramos ao perfume das flores. Aspiramos ao perfume das flores. Aspirar, no sentido de almejar, pretender, exige complemento regido pela preposição a. Aspiramos a uma sociedade mais justa. Quer dizer, almejamos a uma sociedade mais justa. Pretendemos uma sociedade mais justa. Os alunos aspiravam a uma boa faculdade. Os alunos almejavam a uma boa faculdade. Então, aí é objeto indireto. Assistir. No sentido de prestar assistência, dar ajuda, é empregado como transitivo direto. O médico assistiu ao doente. Assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto, exigindo complemento regido pela preposição a. Assistimos a uma decisão de campeonato. Assistir, no sentido de caber, tender, pede complemento regido pela preposição a. É um direito que assiste a todos os cidadãos. Assistir no sentido de morar, residir, rege a preposição em. O presidente assiste em Brasília. Esquecer e lembrar. Quando não forem pronominais, exigem complemento sem preposição. Esquecer o livro sobre a mesa. Lembrei o dia do seu aniversário. Esquecer e lembrar. Quando forem pronominais, exigem complemento regido pela preposição de. Informar. Pede dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Admitindo duas construções possíveis. Informamos ao fato a uma autoridade. Pagar e perdoar, quando tem por complemento palavra que denote coisa, são transitivos diretos, isto é, não exigem preposição. Peguei o livro sem reclamar. Os credores não perdoaram a dívida. Aqui são coisas, né? Pagar e perdoar, quando tem por complemento palavra que denote pessoa, exige preposição a. Pagamos a conta a um desconhecido. Aí eu tenho pessoas, né? Perdoamos ao colega que nos ofendeu. Aí tem a pessoa também. Então, aí é transitivo indireto. Proceder, no sentido de ser fundamento, o verbo é intransitivo. Sua argumentação não procede. Não tem fundamento. Proceder, no sentido de originar, seguir de algum lugar, o verbo pede a preposição de.
Quirino procede de Munique. Proceder, no sentido de dar início, executar, o verbo ter a posição A. Procederemos a uma investigação rigorosa. Então, daremos início a uma investigação rigorosa. Querer, no sentido de desejar, pede complemento sem preposição. Eu quero uma casa no campo. Querer, no sentido de estimar, ter afeto, pede complemento com a preposição A. Quero a meus pais. Visar, no sentido de mirar, exige complemento sem preposição. O atirador visou o alvo. Visar, no sentido de dar visto, exige complemento sem preposição. O gerente visou o chefe. Visar, no sentido de ter em vista, objetivar, pede complemento de preposição A. Visamos a uma vida sossegada. Bom, gente, então, por hoje é só, tá? Vamos ficar por aqui. Não esquecendo que tem exercício no planejador. Um grande abraço e até a próxima aula.